Graça e paz, meus irmãos, bem-vindo ao Metanoia. A gente gosta de novidade, claro, a gente procura trazer o de melhor para vocês e não vai ser diferente. A gente começa com um novo quadro, Chat Metanoia. E aqui nós vamos receber algumas pessoas que são referência na nossa região, vamos saber um pouco da história deles, tudo que eles têm vivido na atualidade. Então vem com a gente, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Sobe a vinheta. Bom, hoje aqui comigo eu recebo ele, nosso parceiro, nosso amigo, Lucas Roque. Quando a gente iniciou o projeto Metanoia, ele foi o nosso primeiro convidado. Então hoje, no Chat Metanoia, não poderia ser outra pessoa. Lucas Roque, meu amigo, bem-vindo ao Chat Metanoia. Estou muito feliz de estar aqui com você. Como foi falado aqui, estávamos no primeiro Metanoia, nada mais do que justo estar no primeiro Chat Metanoia. Estou muito feliz de estar aqui. Cara, eu confesso que você é muito louco, porque assim como foi o primeiro programa Metanoia, que a gente falou sobre primeiro amor, hoje aqui no Chat Metanoia você nem sabe o que vai acontecer, não tem pauta, não tem perguntas aqui, vai ser tudo espontâneo. O que passa na sua cabeça quando você recebe uma mensagem minha, uma ligação minha? Cara, eu confesso pra você que eu me sinto como Eliseu no chamado de Elias. A capa tocou, nós estamos indo embora. O que vai acontecer a gente não sabe, mas a gente confia no Deus que te usa, confia naquilo que você emana e a gente está aí para isso. Agora, vamos conhecer um pouquinho da sua história. Você é berço evangélico, cara? Você foi criado na igreja? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Sim, cara, na verdade, assim, eu nasci no berço evangélico, mas não por casa, né? Tenho lá as minhas vizinhas, a Conceição, que ela sempre levou a gente. No meu nascimento, a minha mãe era aquela que ia, mas ia por profeta, sabe? Não gostava muito de oração, mas gostava muito de ouvir. Então a gente acabava indo, ela acabava me levando. Então, sim, desde quando me entendo por gente, eu já ia mais pela vizinha, né? Mas sim, esse evangélico eu me considero, tenho esse privilégio. Agora, pergunta pessoal, quando que você olhou, ou quando que você consegue se lembrar de fato da sua conversão? Porque, tipo assim, eu também fui criado na igreja, mas foi a partir de uma certa idade que eu posso falar assim, poxa, foi nesse dia que eu me converti. Porque até então eu ia porque meu pai e minha mãe me obrigavam aí, né, cara? Pegava a coleira e me levava pros cultos. Mas chegou um determinado ponto, eu falei assim, cara, foi nesse ponto que eu encontrei Jesus de fato. Assim. Cara, eu estava na denominação que eu estava, né, nós éramos um ponto de pregação à época. E eu me lembro que nós tínhamos uma necessidade muito grande na liturgia do culto, né? Nós dependíamos de pessoa que vinha de fora para fazer o culto, de fora para tocar e tal. E eu lembro que um dia eu falei, não, a igreja não precisa depender de ninguém, né? Vamos ter alguém aqui que vai fazer alguma coisa. E na época, eu tinha minha tia, a Mirelle, que é a filha da Conceição, que já estava aprendendo a tocar violão para ajudar na igreja local, aquela coisa toda. E aí eu vendo a determinação delas em sentido de querer fazer alguma coisa, eu falei assim, não, eu vou começar nesse negócio também para ver se dá certo. E eu me lembro que na primeira vez que eu toquei na igreja, eu acho que foi esse dia que eu consegui realmente sentir que era isso mesmo que eu queria. Tocou o quê? Foi servindo. O que você tocou lá? Cara, pandeiro? Eu não vou lembrar. Não, violão, cara. Pandeiro não. Sou do modo, mas eu sou do violão, sou do clássico. Sou do clássico. Cara, eu toquei violão. E sabe tocar isso? Dou uma arranhada. Dá uma arranhada mesmo? As notas maiores. Canta também? Não, cantar não. Que isso, cara? Cantar é muito além, mas foi assim. E eu me lembro muito, cara, isso é muito vivo, que ainda que eu tivesse sentido que era realmente aquilo que eu precisava viver, e aí eu não falo não só do tocar, mas da instrumentalidade, eu já cresci, tomei a decisão dessa ideia de serviço. Sabe? Eu sabia que a minha igreja não precisava depender de ninguém de fora, porque tinha gente dentro, independente daquilo que fosse fazer. E acabou que a gente foi pro violão, porque via elas no violão e fui pro violão. Mas
eu tinha, apesar dessa ciência de que eu precisava servir em alguma coisa, eu sempre me coloquei na situação, se não tiver ninguém eu faço, né? Sempre o substituto ali, mas já com essa certeza do serviço. E aí eu acho que foi daí que eu já comecei, daí que eu me senti muito útil. Agora, você falou que era de uma igreja pequena. Que igreja que era essa? Cara, a igreja Maranata. Maranata, cara. Maranata é uma benção, cara. Maranata é uma benção. Por incrível que pareça, eu às vezes falo que nasci na igreja Maranata, muita gente não consegue. A minha esposa era da Maranata também. Minha esposa era da Maranata. Eu frequentei alguns cultos, os cultos nos lares, né, cara? Sou apaixonado por esses cultos nos lares, porque eu acho que fica mais próximo, sabe? O pessoal fica mais junto, é diferente. Eu gosto do culto na igreja local, mas também gosto dos cultos nos lares. Agora, quando que houve essa transição? Porque hoje você está na Assembleia de Deus, cara. Hoje você está em umas igrejas referências do Brasil. E aí, cara, quando que foi essa mudança e como foi? Então, na verdade, dessa vez agora é a segunda vez que eu venho para a Assembleia, né? A primeira vez que eu fui para a Assembleia, deixa eu deixar bem claro, eu fui crescido na Maranata, mas aos 12 anos, mais ou menos, 11, 12, para fazer 12, nós tínhamos um problema em casa, um problema familiar, e aí um dos irmãos da Maranata, hoje já quase um pastor, ele instruiu a minha mãe, ele falou que estava indo para minha mãe, e o Senhor disse a ele, minha mãe teve que fazer uma semana de jejum por alguns motivos, e a oração que ele teve, e o conselho que ele deu foi que minha mãe orasse dizendo que para onde o Senhor levasse, que a gente fosse acompanhar também por um tempo. E aí na época meu irmão se converteu ao Senhor na Assembleia, e aí vale lembrar que eu tinha medo de Assembleia, cara. Tinha pânico, mas medo de chorar. Se tivesse uma Assembleia de um lado da rua, eu estivesse andando, eu atravessava a rua. Que isso? Sério. Engraçado que na época eu fazia aula de violão com o pastor Jeremias, um pastor da Assembleia, e fazia aula de violão dentro da Assembleia. E era um sábado de manhã, e todas as vezes que eu chegava para fazer aula, estava tendo consagração das irmãs. E consagração de irmãs da Assembleia, sabe que não tem um pouquinho de barulho, né? E costuma ter o ex que te diga também. E aí o que acontecia? Quando eu chegava para aula, eu ficava pro lado de fora da igreja, do outro lado da rua, esperando não ter nenhuma irmã mais dentro da igreja para depois eu entrar. E eu só entrava depois da oração de iniciar a aula, que nem para horário. Nessa época a Assembleia do Centro ali? Não, era aqui embaixo mesmo, a congregação que nós tínhamos. Ah, sim. Aqui embaixo mesmo. E aí, cara, eu lembro que meu irmão se converteu na Assembleia, minha mãe foi acompanhá-lo. Eu falei com ela assim, olha, quem orou foi você, quem fez o jejum foi você, então vai você, eu vou continuar onde eu tô. E aí eu lembro que no dia 5 de setembro, aniversário dele, ele falou comigo assim, mano, eu quero um presente seu, você vai na igreja comigo hoje. Eu falei, cara, não vou não. Pede qualquer coisa, mas na igreja contigo, tu sabe que não dá pra mim. Nós já sempre tivemos muitos amigos da Assembleia, muitas irmãs de oração que frequentavam em casa, elas entravam numa porta, eu saía por outra. Me trancava, eu tinha medo mesmo, pânico. E aí quando ele fez esse pedido, eu falei, Jonathan, desculpa, mas não dá pra mim não, cara. Pede outra coisa, ele insistiu. E aí naquele dia que caiu justo no domingo, dia 5 de setembro daquele ano, foi no domingo, eu fui, comecei a gostar, já vi que não era tanto aquilo. Aí eu comecei a ir, e aí como tava minha mãe, minha irmã e ele lá, acabou que depois de um tempo, logo depois de um mês que eu estava visitando, eu fui. Aí fiquei 3 anos, e aí nos 3 anos que eu fiquei dentro da Assembleia, foram 3 anos muito produtivos. E aí eu preciso salientar aqui que, antes de eu sair da Maranata para ir para a Assembleia, esse mesmo irmão que falou com a minha mãe sobre a semana de oração e a forma de orar, eu estava orando um dia com ele, e Deus tomou ele em profecia, e a palavra que o Senhor deixou para mim foi, eu vou te fazer ir e te trago de volta sem nenhum defeito. E aí na época, eu com uma visão um pouco mais limitada, eu pensei assim, falei, poxa, eu vou sair da Maranata com uma igreja boa, vou para a Assembleia com uma igreja de gritaria, e o sem defeito que o Senhor disse, eu vou voltar normal, né? Pensei eu, só que aí não tem jeito, cara. Como é que você volta normal? Não dá para voltar normal. E aí, depois de um tempo, eu voltei para a Maranata, mas eu também voltei com uma história. Já voltei com 3 anos de experiência da Assembleia de Deus, porque
é uma igreja que você fica um mês, você já é bombardeado de muitas coisas, que é uma igreja, uma instituição muito boa, uma denominação que eu sou apaixonado. E aí depois que eu voltei para Maranata, permaneci mais 6, 7 anos na Maranata. E aí com 21 anos, 22 anos, foi uma coisa que já não deu mais para aguentar e o Senhor me trouxe de volta também até hoje. Espero ficar até o último dia na Terra. Agora, como que a gente consegue, porque eu fui criado na Quadrangular e hoje estou no Projeto Semear, só que os usos e costumes ali são bem parecidos, então eu não senti tanto, consegui me adaptar e hoje, quando você olha para a Semear, eu olho para o Projeto Semear, você não consigo me ver fora da Semear, não consigo. Agora, como foi essa adaptação, cara? Porque, como eu disse, eu frequentei culto da Maranata, é tranquilo, violão, flauta, orelhão, sax e tal, é bem tranquilo para ir para uma assembleia que é pentecostal mesmo, que é fogo puro, cara. E aí, como que é essa transição, essa adaptação? Então, cara, por incrível que pareça, nós demos muita sorte, porque eu saí na Maranata, ela tava essa Maranata aí mais calma, mais tranquila, mais da flauta. E aí, quando eu voltei, por incrível que pareça, o irmão que falou com a minha mãe, o Senhor usou para falar comigo, quando eu voltei, ele estava responsável da Maranata, onde nós congregávamos. E ele sempre foi muito diferente, ele sempre foi muito doido. Aquele irmão assim, todo mundo olha e fala assim, esse aí é maluco, sabe? Então, quando nós voltamos para a Maranata, nós já pegamos uma Maranata mais avivada, sabe? Mais diferente. Não tanto, né? Não uma assembleia, mas já um pouco diferente. De verdade, cara, eu passei uns cultos assim, eu assisti o culto lá com a mão nas costas, né? Para aprender a mão, por conta de todo um rito, uma liturgia da igreja. Foi muito difícil. Não vou te falar que apesar de todo o movimento, para mim foi muito complicado. Tava umas fugidas, umas escapatorias de vez em quando, mas foi muito complicado. Mas eu acho que assim, quando a gente está debaixo de uma orientação divina, debaixo de uma orientação de Deus, tudo flui muito bem. Hoje eu vejo a minha história em tudo isso como um amadurecimento, né? Porque os 3 primeiros anos que eu fiquei dentro da Assembleia, eu falo que foram os 3 anos que eu mais cresci espiritualmente falando. Em relação à busca de dons, em relação a experimentar esse agir de Deus, foram os 3 anos que assim eu explodi. Só que assim eu só cresci, sabe? Você conhece, você vai. E aí, quando eu voltei para a Maranata é uma igreja onde ela te faz centrar muito, onde ela te ensina a usar aquilo que Deus te deu, sabe? Então assim, na Assembleia, nos 3 anos eu cresci. Eu ganhei muita coisa, eu experimentei muita coisa. E os 7 anos que eu voltei para a Maranata, que eu permaneci, eu aprendi a usar tudo aquilo que eu ganhei, sabe? Eu aprendi não a domar, mas eu aprendi a ter limite, sabe? É aquilo que o apóstolo Paulo fala, vosso culto seja racional, sabe? Eu aprendi a ter a racionalidade dentro de um espiritual que Deus deu. Uma coisa que você falou muito importante, porque a gente que é pentecostal, a gente tem um fogo cerrado no peito, cara, que não dá descanso. A gente fica louco quando vê alguém rodar, a gente já quer rodar junto também. Mas a Maranata, por ser mais racional, não sei nem se eu poderia ser assim, talvez se alguém me perdoe se eu estiver sendo ofensivo, se alguém enxergar como um lado ofensivo, mas é bem racional. Eu acho que quando a gente tem esse fogo em nós, a gente consegue ter essa racionalidade, a gente consegue separar o que é movimento e o que é Espírito Santo, o que é espiritual. Então isso é muito bom. Acho que o pouquinho que eu tive na Maranata também, eu gostei bastante. Então os irmãos da Maranata, tenho bastante pessoas conhecidas, então um grande abraço para vocês que acompanham a gente também. Agora, corta pra mim aí, você que tá gostando, ficou com a gente até agora, e aí, que tal compartilhar esse vídeo? Dê um like para ajudar, para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é relevante e impulsione isso para mais pessoas. E claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva porque Deus vai te abençoar. Agora, Lucas, você falou que teve na Maranata, foi para a Assembleia. Quando foi o momento que você entendeu o seu chamado? Você tocava violão, cara. E Deus que eu te conheço, eu nunca te vi com violão na mão. Mas o seu chamado, o que a gente enxerga é pregar, é ministrar. Quando que deu esse insight? Cara, eu vou te falar que eu comecei obrigado. Obrigado. Eu comecei a pregar, eu estava na Maranata. Na época, quando nós estávamos lá, sempre um grupinho de adolescentes, né? E aí o nosso dirigente à época, o Thiago,
ele começou a separar a gente para servir, né, para ajudar a igreja. E na Maranata é uma igreja tradicional, uso do terno, e eu nunca fui muito de usar terno, nunca tinha gostado disso. E aí um dia ele chamou a gente, era eu e mais uns 3 ou 4, ele falou, gente, vamos começar a colocar uma camisa social, né, pra gente começar a ver você, experimentar. Eu lembro que eu falei com ele assim, falei, cara, não quero não, pra mim isso não dá não. Então assim, da minha leva eu fui o último mesmo a colocar uma camisa social para ir pra igreja. E eu lembro que nós estávamos, depois de um tempo, eu comecei a usar, não tive jeito, aí ele me obrigou a ir. E aí eu cheguei na igreja num culto à noite e ele falou assim, hoje você vai dirigir no momento do louvor. Eu falei, não faz isso comigo, não, hoje você vai. Arrumou uma gravata emprestada, tirou a dele, colocou a gravata em mim, me jogou lá em cima, e eu dirigi no momento do louvor. Tranquilo, não precisava falar muita coisa. Na Maranata você fala o número do hino, canta um hino, você pede uma oração e acabou, você devolve quem vai pregar. Então eu fui, fiz, me senti confortável no fazer e fiquei por bastante tempo fazendo isso. Na Maranata nós temos uma semana do mês que faz um culto ao meio-dia, culto de 15, 20 minutinhos. E eu lembro que eu cheguei um dia desse culto ao meio-dia e eu sempre ia de chinelo, ou de camisa de time, ou de algum jeito lá para não faltar. Camisa de time. Para não ir para o altar, eu não queria, né? Então assim, por um respeito, você não vai subir, né, num culto, camisa de time, então por um respeito não se subia. Eu sempre ia assim, botava uma camisa da Itália velha que a minha tia tinha me dado, para ir para o culto à meio-dia, ir de chinelo, a calça rasgada no joelho, só para não subir. Num dia que eu cheguei lá e nesse dia eu tava de chinelo e camisa de time, eu falei, hoje é impossível. Cheguei na igreja, Thiago me chamou, me colocou no cantinho dele e falou assim, e aí, cara, o que você quer da vida? Eu falei, cara, eu tô bem, tô bem. Ele falou assim, hoje você vai pregar. Eu falei, não posso, cara, tô camisa de time, tô de chinelo. Ele falou assim, não, hoje você vai pregar, porque você tem um chamado de Deus. E você, como um chamado de Deus, você precisa exercer ele. Eu falei, não vou pregar hoje. Ele não me respondeu, subiu no púlpito, iniciou o culto. E na hora da mensagem, falou assim, Lucas, assume. Obrigado. Cara, obrigado. Camisa da Itália, Camisa da Itália. Primeira pregação. Azul, Copa de não sei lá das quantas. Primeira pregação, camisa da Itália. E aí, cara, eu fui subir, gaguejando, nervoso. Você lembra sobre o que você pregou? Lembro. Eu preguei o azeite da viúva, a multiplicação do azeite. Uau. Multiplicação de 2 Reis. E eu lembro que eu cheguei lá e falei, rapaz, o que eu vou falar? Porque não deu tempo de preparar, eu não acreditei que ele fosse me chamar. Então eu deixei. Falei, já fugi tantas vezes, hoje vai ser uma das vezes que eu vou fugir. Então eu simplesmente deixei o culto acontecer e fiquei. E aí quando ele me chamou, que eu tremi, eu falei, não, é sério. Ele já me chamou descendo do púlpito para eu assumir. Uau. Então não tinha jeito de falar que não. A igreja ali. Todo mundo te olhando. Tudo rolando. Ele falou assim, Lucas, assume, já desceu? Eu fiquei meio sem ar, mas eu subi. Mas hoje eu louvo a Deus pela vida dele, porque assim, foi uma pessoa incrível para mim, né, para minha caminhada. Agora, você tem muitos amigos, né? Se fosse numerar aqui, a gente ia ficar o tempo todo falando aqui. Mas tem algum desses seus amigos que foi mais importante no seu ministério? Aquele que você olha para trás e fala assim, cara, se não fosse essa pessoa, talvez hoje eu não estaria aqui. Você consegue ter na sua mente alguém? Cara, eu acho que assim, se eu denominar um, eu vou ser até muito injusto, né? Mas eu posso dizer com certeza que eu não vou fugir muito, porque eu acho que quem inicia é muito importante, né? Então eu digo Thiago de novo, de tantos outros, porque eu entendo que assim, e o Thiago ele tem uma participação tão importante na minha vida que o meu primeiro violão foi ele que me deu. Uau. O primeiro violão foi ele que me deu. Investiu em você mesmo, então? Muito, cara, muito. É uma pessoa que assim, hoje eu louvo muito a Deus pela vida dele, porque se não fosse ele de verdade, eu poderia continuar tocando meu violãozinho onde eu estava, não que não é digno, pelo contrário, sabe, mas pelo chamado, aquilo que Deus tinha na minha vida e pelo que hoje eu vivo, hoje eu vejo muita importância naquilo que ele fez. E cara, e aí tem vários outros personagens que são muito grandes, mas eu digo um que talvez ele nem saiba disso, mas é o Elton. Ele é da Vila, ele é mecânico da Vila, do Leão Tribo de Judá. Ele foi um cara que eu estava uma vez com o Henrique, um amigo meu. O Henrique foi deixar o carro lá na oficina, ele olhou pra mim, não me conhecia, falou assim, cara, você vai pregar na minha igreja quarta-feira. Falei, não, você é doido? Nem que
Ele, não, você vai pregar na igreja quarta-feira, o senhor falou comigo que é você. Eu falei, rapaz, faz comigo não, você é doido, você não me conhece, eu não sei pregar, nem prego para pregar para fora, prego na igreja, não era nada. Eram mensagens de 10, 15 minutinhos, para eu pregar no encerramento de campanha, ele realizou. Não, senhor. Ele insistiu e eu fui. Ele, assim, sem saber meu nome, sem saber de onde eu era, me conhecia como Henrique. E teve essa confiança, sabe? Teve esse chamado de Deus. Então, assim, hoje eu posso falar que esses dois foram pessoas importantes pelo fato de terem me dado a oportunidade de começar, sabe? Agora, sobre a ministração, hoje você tem rodado bastante, eu louvo a Deus pela sua vida por isso. Antes até de fazer a pergunta para você, gosto de lembrar que você já ministrou muito na nossa igreja e algumas ministrações suas marcaram. Eu lembro duas na minha cabeça, foi uma sobre Filemon, bem forte, e a outra foi bem recente, se não me engano talvez pode ter sido a última vez que você esteve ministrando lá, que foi sobre o sacerdote e a lenha no altar. E me arrepia aqui, ó, ao vivo, porque foi muito forte, foi um daqueles cultos que o Espírito Santo resolveu sacudir a casa. Agora, você prega fora e prega em casa também. Essa última semana pregou em casa, lá porque eu acompanho seus estados e tal. E qual é a diferença de ministrar em casa e ministrar fora? Tem as vantagens, tem desvantagens? Conta pra gente aí. Cara, eu vou te falar com sinceridade, ministrar em casa é um teste de fogo. Então, galera boa sentada lá. Não só pela honra de estar em casa, né, por tudo aquilo que representa. Eu acho que a maior honra de você ser convidado a ministrar dentro de casa é o reconhecimento que a sua casa tem sobre o ministério que Deus te dá. Então isso pra mim é indescritível. E outra, cara, meu pastor, né? O pastor Zé Aparecido, ele é um cara que tem um conhecimento, uma sabedoria, e pregar perto dele, as pernas tremem até hoje, acho que nunca vai parar. Então assim, tem um desafio muito maior que pregar dentro de casa é aquilo que todo mundo te conhece. Pregar fora, às vezes eu chego numa igreja que eu não conheço ninguém, conheço quem me levou. Então a mensagem que eu levar ali é aquela mensagem. Para pregar dentro de casa, eu preciso ser fiel exatamente àquilo que eu vivo para que a igreja consiga ver em mim a minha mensagem. Né? Então assim, a gente tem essa responsabilidade. Então é muito diferente. Eu no início tinha um problema muito sério. E uma vez eu sentei com o meu pastor Zé Aparecido, eu conversei com ele, falei, pastor, pregar em casa mais não. Por quê? Eu falei, pastor, prega uma mensagem no sábado, cara. Qualquer igreja vira, tem irmão no teto. Eu chego em casa, prego a mensagem, a igreja não faz glória a Deus. Eu prego outra mensagem no dia de semana, o pessoal vai à loucura. Eu prego ela em casa, parece que eu estou dando uma receita de bolo. E ele pode parecer arrogante, mas ele não foi arrogante, e isso mudou a minha vida. Ele sentado comigo, ele sentado continuou, ele olhou para mim, ele me fez uma pergunta assim: se a sua mãe faz um bife de contrafilé, uma picanha, tu vai para casa de alguém comer arroz com ovo? Não, eu tô com uma picanha de casa, vou comer arroz com ovo lá com a dor para quê? Ele falou assim, por exemplo, cozinha melhor do que eu. Só isso. Cozinha melhor do que eu. E aí eu entendi. Porque eu estou na casa. Eu como na casa. Eu não posso servir uma comida inferior àquela que eu como. Uau. Não posso. E isso deu uma guinada no meu ministério de uma maneira terrível. Hoje eu digo, as mensagens que eu ministrava antes desse dia, não digo que eu não ministraria de novo, mas eu mudaria muita coisa. Principalmente a forma de ministrar. Porque antes a gente ministrava, a gente ficava ligado no acontecimento da mensagem. Hoje, enquanto eu ministro, o que está acontecendo? Hoje não. Hoje me preocupa mais com o fruto da mensagem. Porque eu sei que a mensagem pode não ter muito movimento. A igreja pode, na hora ali, não estar muito ligada, não receber muito. Mas depois daquilo, eu gosto que fique, poxa, o que ele falou realmente é isso, sabe? Poxa, essa mensagem tocou nisso daqui. Isso para mim hoje é o primordial. O movimento acontece, o movimento é bom, a gente gosta, não estou falando isso, amo o movimento. Mas eu acho que o fruto da mensagem para mim hoje é muito mais importante. Mas eu acho que o complicado de você ministrar em casa é porque é o seguinte,
quando você ministra em uma outra igreja, o pessoal já está ali pronto para receber a mensagem, ninguém está bloqueado. Então, agora, quando você ministra em casa, ainda mais na Assembleia, isso eu posso falar com propriedade, a Assembleia de Deus Ministério Levi Gaspariano, a sede é uma igreja muito grande. E sentado ali, tem muita gente fera. Então, quando você sobe para ministrar, é o que você falou, você tem que entregar algo de qualidade. Você não pode, vou preparar uma mensagem aqui de uma hora para outra e vou lá. Não, você tem que ter uma entrega, tem que ter uma busca. Claro que quem faz isso tudo é o Espírito Santo. É Ele que faz tudo acontecer. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. E quando você sobe para ministrar, eu imagino que as pessoas que estão sentadas estão ali, pô, peraí, deixa eu ver o que ele vai falar. Cara, e assim, eu particularmente, eu falo por mim, eu tenho um diferencial ali na igreja porque eu tenho ali irmã Deise, tia Hélia, Rosicléia, Neidina, que não são pessoas que me conheceram ontem, me carregaram no colo, me viram nascer. Então assim, quando eu assumo o altar ali na igreja, que eu olho e vejo elas me encarando, claro, eu dou esses exemplos, são os mais próximos, eu vejo elas me encarando, falo assim, Deus, que responsabilidade. Que responsabilidade. O próprio ato de você já levar a palavra, expor a palavra já é uma responsabilidade tanto, mas é de um lado sentimental, sabe? De não querer decepcionar, de trazer o melhor, e simplesmente de olhar ali, são referências. Eu cresci ouvindo a história delas, eu cresci ouvindo o que Deus fez e faz através da vida delas. O meu pastor, escuta de ensino do meu pastor é algo surreal. Então assim, você já olha aquilo tudo e você fala, Deus, o que eu estou fazendo aqui, sabe? Mas é aquilo que eu falo, é confiar no chamado, é confiar naquilo que você tem e é realmente acreditar naquilo que a gente carrega. Porque eu falo uma coisa, carroça vazia também faz barulho. Carroça vazia faz barulho. O problema é depois que ela para, quando ela abre a porta, e aí? Está vazia, entendeu? Então o meu intuito e a minha dedicação sempre quando eu prego em casa é sempre olhar para mim e falar assim, mas eu estou trazendo barulho de uma carroça vazia ou eu trago conteúdo, sabe? É muito, muito interessante. E pregar em casa, cara, é um nível surreal. Agora, sobre as suas ministrações. Hoje você tem rodado bastante na nossa região, não só aqui, pô, tá indo pra Sampa também, tá viajando, tá rodando. Agora, você já teve alguma experiência que marcou o seu ministério, assim, nessa sua jornada? Muito. Eu comecei na Assembleia, né? E eu lembro que a primeira ministração que eu fiz numa igreja worship. Jesus. Tinha parede preta a igreja? Parede preta. Cara, hoje eu me envergonho muito, mas eu louvo a Deus pela experiência que eu tive. Eu tive esse convite, um convite irrecusável. Sabe aquele tipo de convite que você não tem como escapar? Eu tentei arrumar todos os problemas do mundo para não ir, mas não tinha jeito, eu tive que ir. Eu cheguei nessa igreja... Foi de terno? Não. Das poucas primeiras vezes que eu fui sem terno. Cheguei na igreja, sentei no altar, me chamaram para sentar, eu sentei. Eu estava olhando assim, os louvores muito diferentes, a forma do povo adorar muito diferente. O pensamento tradicional, eu falei, Senhor, você não está aqui não. Não está aqui não, o que eu estou fazendo aqui? Não gosto. Luz, fumaça, para mim não dá, eu estou indo embora, não vou ficar, o Senhor não está aqui, o Senhor não está aqui. Cara, eu lembro que logo assim que eu estava falando isso com Deus, chegou uma menina. Ela se dobrou no altar, chorando. Eu falei, rapaz, sensacionalismo. Olha aí que doideira, maluquice. Você vê o nível da cabeça da pessoa. E ela ali chorando e eu falando isso, e de repente a voz do Espírito falou comigo assim, vai pregar sozinho. Pregar sozinho? Vai pregar sozinho. Hoje você vai por sua perna. Alan, na hora que eu ouvi o Espírito falar isso comigo, eu senti um vazio dentro de mim tão grande. Sabe aquela certeza que quando você abre a Bíblia, você fala assim, esse é o texto? Sumiu. Sumiu. Todo aquele entusiasmo, aquele fogo da mensagem foi embora. E aí eu comecei a desesperar, eu comecei a chorar. Agora eu que me joguei no altar, falei, Senhor, não me abandona, me perdoa. Eu paro de pensar assim, E eu chorando, e eu acho que assim, quem estava lá e me viu começou a falar assim, nossa, realmente Deus está falando muito, pregador. Eu
o pregador tava desesperado, o pregador louco, e assim, eu chorava, eu pedia, Senhor, me ajuda, eu não sentia absolutamente nada. Eu acho que eu chorei de desespero por estar vazio. E aí, quando o pastor assume o microfone, ele começa a me apresentar para a igreja, ele falou uma palavra. Ele falou assim: irmãos, vamos orar pelo Lucas, porque eu tenho certeza que o Espírito está com ele na mensagem. Aquilo ali me quebrou. Eu assumi o microfone chorando, em pranto, chorando. O pastor acabou de orar, me passou o microfone, na hora que eu peguei no microfone, aquela menina que estava chorando ali, ela estava sentada, ela veio no meio da igreja correndo, subiu no altar, eu olhei assustado assim, e o Senhor usou para falar comigo. A primeira coisa que Deus falou comigo usando a boca dela foi assim: não te deixo só. Uau. Aquilo foi aquele alívio. Não te deixo só. Mas te fiz passar por isso, para você entender que não é porque é diferente que não é eficaz. Uau. Uau. Tanto que foi o tema da minha ministração no dia. Não é porque é diferente que deixou de ser eficaz. Uau. E aí, cara, foi assim, uma das experiências que eu tenho marcadas dentro de mim, e hoje eu sou muito mais aberto a ver as coisas diferentes e pensar mais na eficácia, não na liturgia. Essa experiência para mim é uma coisa que ninguém tira. Cara, mas isso é muito forte. Eu confesso que eu já vivi isso também. Algumas vezes que a gente sai para ministrar e a gente chega num ambiente que o negócio parece que está mais emocional do que espiritual. Mas aprendi isso recentemente e eu tirei um pouco esse bloqueio, porque o Espírito Santo ele age da forma que ele quiser, independentemente do que a gente pensa, independentemente dos nossos conceitos. Agora, se você pudesse voltar em um dia, cara, em uma ministração, aquele dia talvez assim, cara, esse dia entrou para a história, qual dia seria? Cara, de muitas eu voltaria na administração, que foi numa terça de carnaval da Pão da Vida. Uau! Terça de carnaval da Pão da Vida. Eu falo que eu fiquei com o microfone 24 minutos. Eu sei disso porque eu baixei até o vídeo. 24 minutos. Mas foi uma ministração que eu falo que eu nunca mais haverá. Nunca mais. De todas, cada uma tem a sua singularidade, cada uma a sua particularidade, mas acho que esse dia, pra mim, foi gravado. De vez em quando eu tô tentando repostar um pedacinho, porque é uma coisa que até hoje, quando eu penso, me emociona. Foi Deus. Agora, você já passou por alguma situação constrangedora no seu ministério? Enquanto você pensa, isso eu gostaria de externar, de te contar uma minha. Eu lembro que uma vez a gente foi ministrar numa igreja, e na época o ministério esse e tal, eu, Diogo, Luiz, e quando a gente chegou numa igreja tradicional, e a gente tocava pop rock, entendeu? A gente chegou e tocou, e o Diogo ministrou sobre Davi e tal, ele falou sobre o ápice da vida de Davi. Quando passou pro pregador, o pregador também ia pregar sobre Davi, e falou que o ponto ápice de Davi era outra coisa. Aí deu aquele, sabe? Aí quando o pastor, o presidente da igreja, assumiu, ele falou o seguinte: vocês quando forem convidados para tocar, toca. Quem prega é o pregador. Cara, deu vontade de abrir a Bíblia e entrar dentro dela, sabe? Mas marcou a gente, e por mais que seja um pouco constrangedor, a gente recebe isso como uma exortação. Agora, conta pra gente aí. Eu acho que assim, nesse nível ainda não. Não? Não, que eu me lembre, graças a Deus, nunca passei por isso não. Mas assim, cara, já caí no altar, né, que a gente não tem limite pra pregar, né? Já caí no altar. Agora, que eu me lembre desse... Caiu no altar, cara? Como assim caiu no altar? Aí me enrolei no microfone. Que isso, cara? Qual igreja que é? Cara, eu não vou falar nem o nome dele, vocês vão procurar o vídeo, eu espero que nem tenha. Mas assim, não caí não, graças a Deus tinha uma parede pra me proteger lá, mas microfone de fio, eu ando muito ministrando, né, eu não sei o que acontece, tem uma motorzinha na perna que eu ando muito ministrando, e eu andando pra lá e pra cá, não percebi, fui criando um nó, quando eu dei um passo, o microfone ficou, eu fui. Aí tinha uma parede lá, segurou e apoiar na parede lá, mas graças a Deus deu bem. Eu acho que ainda tem esse vídeo, cara.
Na igreja da Casa da Bênção aqui em Levi. Quem quiser fazer o download desse vídeo. Foi na Casa da Bênção aqui em Levi. E aí, cara, não sei se os irmãos perceberam, mas depois disso aí eu nunca mais peguei com microfone de fio. Sempre me deram um microfone sem fio. Pô, já percebeu, né? O microfone agora é só sem fio da igreja. Agora, cara, quando as pessoas olham pra você, e hoje você já é uma referência pra gente aqui na nossa região, em termos de ministro, de pregação. Quando as pessoas olham para você e vê, pô, nos seus estados sempre tem uma agenda, tá sempre pregando, e quando prega, a gente de fato sente o Espírito Santo, Deus está na casa, né? As pessoas não sabem o preço que precisa ser pago para isso. Muitas pessoas, eles querem os benefícios, Sim. querem rodar, querem ter agenda e tal, mas tem um preço a ser pago. Tem um preço a ser pago? Que preço é esse a ser pago? Cara, é um preço, como você mesmo já falou, que ninguém enxerga. Eu falo que ter agenda, postar as fotos e o próprio ato de ministrar é a pontinha do iceberg. Mas assim, é uma pontinha mesmo. Porque uma ministração de 20 minutos, de 30 minutos, você não monta ela do mesmo jeito que você ministra ela. Você não consegue encontrar ali o texto em si, a ponto de você não falar uma heresia com 10 minutos de estudo. Não, é impossível isso. Claro que tem ministrações que o Espírito Santo te dá na hora que você vai para um caminho que você não se preparou. Mas assim, hoje a minha rotina de estudo é uma rotina muito intensa. Né? Assim, eu, por conta da faculdade, ter feito direito, então eu sempre vim muito na intensidade do estudo. Então eu sempre me acostumei com muito estudar. Cara, hoje eu tenho livros, são muitos livros, é uma rotina de estudo diária, tem que ser diária. Sem contar, cara, os textos de oração. Porque quando você ministra, você não só fala da palavra, você toca em vidas. E você tocar em vidas, você trazer pessoas ao arrependimento, não um convencimento, mas de fato a uma mudança de vida, você mexe com toda uma estrutura espiritual ali. Então a gente precisa, o ministro da palavra precisa entender o momento da palavra. E já aconteceu por várias vezes eu ter estudado, ter preparado uma coisa e chegar na hora o Senhor falar assim, troca, é aquela mensagem. Senhor, mas eu estudei, por que o Senhor me deixou estudar isso daqui então? Não, é aquela. Tenho mensagens que o Senhor já me deu há anos, que eu estudo elas até hoje, eu preparo elas até hoje e nunca ministrei. Né? E, em compensação, tem mensagens que eu estou sentado aqui contigo conversando, penso em alguma coisa, o céu revela alguma coisa e de noite eu já consigo explanar. Tá? E é um preço muito alto. Por quê? Porque você não pode ser igual aos outros. Você não pode imitar os outros. A ministração é uma coisa muito pessoal. Eu posso pegar uma mensagem que qualquer pessoa pregou. Quando eu pregá-la, quando eu falo eu a qualquer pessoa, vai ser diferente. Precisa ser diferente, porque cada um tem a sua personalidade. E você tem um preço, cara, de um testemunho. Nós precisamos, enquanto servo, não só enquanto ministro da palavra, mas enquanto servo, ter um testemunho. Mas a gente tem uma posição de aparência, de estar no altar, de assumir o microfone, a gente precisa pensar 3, 4, 5 vezes mais em tudo aquilo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai falar, tudo aquilo que a gente vai postar. Uma vida de oração, eu falo que assim tem que ser incessante. Uma vida de oração, às vezes não constante, porque a constância é muito difícil de você alcançar. Eu falo que uma das coisas que eu sempre peço ao Senhor é a constância, porque de fato é difícil. Tem dia que você não levanta bem, tem dia que você não levanta disposto, tem dia que você não levanta querendo, e você precisa fazer ainda que você não quer. Você precisa insistir ainda que você não tenha o que falar. Eu mesmo tenho dias que eu levanto para orar e falo, Senhor, hoje eu vou só ficar aqui ajoelhado ouvindo um louvor porque eu não tenho nada para falar. Mas hoje você subiu ao monte, você disse porque eu fui encontrar contigo. E quando a gente fala em a preparação para o ministério, porque muitas pessoas querem ter o ministério, muitas pessoas querem subir no altar e pregar, e ministrar, e cantar, só que esse secreto, esse oculto que ninguém vê, entendeu? Porque, e é o certo, ninguém deva ver, né? Eu não posso subir ao monte, ou estar estudando a palavra, ou estar orando e querer que as pessoas saibam que eu estou fazendo isso. Isso é coisa entre pessoais, né? É uma coisa pessoal, é eu e Deus.
Esse subir ao monte, esse tempo de oração, né? Esse tempo de leitura, isso é primordial e vai ser a sustentação, vai ser ali a base para esse ministério. Só que isso é difícil de fazer e ruim, porque ninguém vê, é oculto, cara. É diferente de eu chegar e ministrar e pregar. Esse secreto é o complicado e talvez é o que alguém que está nos assistindo hoje tem um ministério e se pergunta por que não flui, talvez é porque está faltando essa sustentação, está faltando essa base. Isso é o primordial. Então, para a gente começar um ministério e às vezes o nosso pensamento é que o nosso ministério exploda, que dê certo. Amém. Se for da vontade de Deus, que aconteça. Mas primeiro, é reconhecer que Deus tem um plano pra gente e que também eu tenho que fazer a minha parte. É mais ou menos aí? Eu acho que uma das coisas que eu posso complementar só a sua fala, sem secreto a gente não tem vida, né? Eu gosto muito de pensar, quando foi a minha primeira mensagem, eu trago isso muito. Quando o profeta fala com aquela mulher assim, olha, vai e fecha a tua porta, cara, é a intimidade. Porque o que fez o azeite ali jorrar, multiplicar, foi a porta fechada. A porta é fechada. Porta fechada te dá limite. Porta fechada te dá intimidade. E quando eu entro dentro da minha porta fechada, eu não sou ali mais o Lucas Rock. Sabe, quando eu fecho a minha porta, eu já não sou mais o pregador da palavra. Eu não sou mais o ministro da palavra. Quando eu fecho a porta, eu sou o Lucas. Sabe, porque ninguém me vê. Sabe, eu tiro essa roupa, eu tiro, não é uma capa no mau sentido, mas assim, eu me desvisto dessa responsabilidade, sabe? É como tirar a coroa de um rei, é só um homem agora. E ali você é servo, ali você é filho, e ali você é cuidado. Eu tinha um problema muito grande comigo, Alan, de pensar assim, Senhor, o Senhor fala com tanta gente, tanta coisa, e no meio de um culto, no meio de uma oração, o Senhor pega vaso vai e fala, por que o Senhor não fala comigo nessa intensidade toda? Eu tinha muito esse problema. Até que um dia eu aprendi, cara, porque a gente tem um secreto, sabe? Não é que de maneira nenhuma a gente vai invalidar a voz de um profeta, pelo contrário. Só que quando a gente tem um secreto, um dia com Deus, aí eu vou trazer até a mensagem que eu trouxe do sacerdote do altar. Quando você tem a manutenção do altar, não importa o tamanho da chama. Quando você tem um altar mantido, um altar diário em Deus, não importa o quanto vai pegar fogo, o que importa é estar pegando fogo. Sabe? O tamanho não importa, cara. Onde eu vou chegar não me importa. O que importa é eu estar no centro da plenitude da vontade de Deus. Seja pregando aqui, seja pregando dentro de casa, ou seja no outro país. O que importa é eu estar no centro da vontade de Deus. E aí, cara, eu só vou saber qual é o centro da vontade de Deus a partir do momento que eu ouço a voz dele. E eu não vou ouvir a voz dele preparando num culto para pregar. Porque eu falo que quando a gente vai pregar, chega num culto, cara, você não vai vivenciar o culto da mesma forma que outros vivem. Porque você tem um peso da responsabilidade sobre você. Você tem um peso da mensagem sobre você. Você está sempre atento a tudo. Porque qualquer coisinha de um culto, o Senhor muda tudo. Eu posso chegar num culto com uma mensagem de querer balançar a roseira, mas um culto está tranquilo. É a voz mansa e suave, é aquela voz delicada. Eu preciso estar ciente daquilo que Deus quer. Eu só vou conseguir ter essa sensibilidade a partir do momento que eu tenho um secreto com Deus. E aí é uma outra coisa. O meu secreto me faz ser quem eu sou. O meu secreto me faz ser quem eu sou. Porque enquanto eu estou no monte orando, no monte eu não oro pela minha ministração. No monte eu não oro pela minha agenda. No monte eu oro por mim, pelas minhas fraquezas. No monte eu oro por quem eu sou, sabe? Porque muita gente olha e diz assim, o ministro, o cara de agenda, o pregador. Mas ninguém sabe que atrás desse pregador tem um menino, sabe? Tem uma pessoa. Atrás das mensagens tem alguém que pagou um preço ali. Eu tenho meus problemas. Eu tenho os meus conflitos, eu tenho os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas frustrações, que são muitas, tem tudo isso. Então, o meu secreto me satisfaz e me ampara nisso. É como se o meu secreto de verdade fechasse uma porta para que quando eu subisse no altar, tudo isso ficasse para trás. Não que eu suba ali com uma outra pessoa, um crente camaleão, não é isso. Mas é realmente saber que naquele momento ali é só canal. É só vaso, um instrumento.
é carregar uma coisa que não é sua. E todas as vezes que eu subo no altar, eu tenho essa certeza. Eu posso estar destruído, mas eu subo no altar em paz, porque eu estou carregando uma coisa que não é minha. Glória a Deus. Agora, se você olhar para o futuro, olhando daqui para frente, o que você enxerga, cara? O que você pensa? Você vê um Lucas Rock pregando Gideões? Você vê um Lucas Rock pregando aí no Festival Promessa, né? Quem sabe aí fazendo missões na África? Isso aí, deixa eu falar. Lá de o que você enxerga? O que você pensa? Quais são os seus planos com Deus? O que você pode revelar? Porque nem tudo a gente pode, mas o que... Não, isso é muito... Eu tenho falado algumas coisas sobre isso. Como eu disse aqui, cara, daqui a 10 anos eu quero continuar no centro da vontade de Deus, isso não importa onde, sabe? Claro que eu não vou chegar pra você e falar, Alan, qualquer coisa pra mim tá bom. Não é isso. Claro que se almejar os maiores congressos, os maiores lugares, ter aquela vida batida, cara, isso é muito bom. E doido é quem fala que não almeja. Claro, tem uns que foram chamados para o ministério local, glória a Deus para a vida deles. Mas a gente que tem o início da itinerância, o que a gente almeja? Você vai sentar em mesas aí com os principais nomes do outro país, quem nunca pensou nisso, né? Só que eu acho que a diferença, e aí eu posso falar com certeza, que pregador anda com pregador, cantor anda com cantor, se mistura de vez em quando, mas os mais próximos são. E aí eu posso falar alguns mais próximos de mim, a gente pensa, a gente conversa muito sobre isso. A gente não faz para estar, sabe? A gente pode estar porque a gente faz. Muita diferença. Hoje eu não faço pensando onde eu vou chegar amanhã. Mas eu sei que se eu chegar amanhã, porque eu fiz hoje. Entendeu? Então, Lucas, daqui a 10 anos, eu penso, cara, estar nos maiores congressos, penso em chegar a alguns lugares, a conhecer algumas pessoas, mas eu te falo com muita sinceridade diante de Deus mesmo, debaixo do sangue de Jesus. Não tenho grandes pretensões, sabe? Não me esforço a ponto de ir bater na porta dizendo, cara, deixa eu entrar aí. Não, porque até hoje, e eu digo hoje porque amanhã eu não sei, mas até hoje, você não vai ver um número de contato meu em rede social, não vai ver. Você não vai ver eu expondo agendas abertas, não tem, sabe? O que eu colho hoje é que de fato é a voz do Espírito que vai levando, sabe? Nunca pedi uma agenda, nunca pedi pra me leva na sua igreja, nunca fiz isso. Nunca dei meu telefone, tipo assim, toma, entrega pro pastor fulano. Nunca fiz. Tudo que eu colho hoje é a voz do Espírito que vai sobrando, cara. O Diogo, ele falou uma coisa e isso eu guardei no arsenal. Ele falou que o empresário dele é o Espírito Santo. Ele que agencia tudo, é por conta dele. Onde o Espírito Santo quer levar, ele vai. Agora, a gente vê alguns vídeos seu Instagram e tal. Vimos um projeto que você começou com o erro, bem bacana e tal. Tá vendo outro aí. Isso que eu ia te perguntar agora. A pergunta em si é essa. Quais são os projetos que você tem pra frente, a curto prazo e projeto a longo prazo envolvendo o seu ministério? Então, cara, rede social eu sou muito ruim. Meio tímido? Não é questão de timidez não, eu tenho preguiça, né? Ter essa constância em rede social pra mim, o pessoal até brinca comigo, às vezes eu abro aquela caixinha de pergunta lá, cara, fica as perguntas lá e eu não respondo. Você nunca responde as minhas, cara. Cara, eu fico, cara, olha, toda vez que eu abro a caixinha de pergunta, tem 3, 4 que falam assim, não vou nem perguntar, você não responde. Eu falo, gente, de fato, eu não respondo, mas eu tento mudar isso, de verdade. Tanto que o projeto que eu comecei com erro, são 4 vídeos, eu só postei 3. E ele me cobra isso, cara, cadê o 4º vídeo? Vamos postar, ajeita lá, vamos fazer. Eu sou muito de ideia, eu tenho muita ideia, eu sou muito assim, se você fala, cara, eu preciso de um texto, um tema tal, me dá 2 dias aí que eu vou dar esse texto. E eu gosto muito disso. Aí, Lucas, olha, senta aqui, vamos gravar isso daqui, nós vamos fazer isso aqui. Cara, eu vou sentar, eu vou fazer, vai dar tudo bonitinho, mas a hora que você fala assim, agora você posta. Eu sei. Então, você, no caso, você consegue executar, mas essa parte externa... Vou dar um exemplo aqui do programa. Todo mundo que assiste o programa ao vivo, está assistindo hoje o Chat Metanoia, cara, as pessoas veem um Alan apresentando.
Só que ninguém sabe que por trás da câmera tem um cara mais importante do que eu, que é o que faz tudo acontecer. Se ele não tiver, o programa não flui, o programa não acontece. Exato. Você tem o pessoal da foto, você tem o pessoal que mexe na mídia social, tem o pessoal que interage para a mensagem poder chegar no meu celular. Então tem uma equipe por trás disso tudo. Será que talvez hoje o que precisa para o seu ministério, será que é uma equipe, é uma galera por trás? Não sei se é uma equipe não, mas sim, uma galerinha por trás seria muito bom. Porque de verdade, cara, eu tenho muita preguiça de rede social. Cara, já vamos intimar aqui Luiz, né? E vamos começar a fazer a lista aqui para incluir essa galera aí. Assim, o Helder é um cara que assim, ele soma muito na minha vida também. E aí ele tem chegado, ele tem me cobrado muito isso. Não, vamos fazer que eu não sei o quê. E ele já chega, eu comprei essa luz aqui, comprei isso, faz isso na sua casa. Eu falo, cara, calma. Às vezes a gente senta lá em casa para conversar e tá ele e o marido sentado assim, eles começam a falar, eu só fico ouvindo, eu paro e deixo eles falarem, porque tem isso, tem aquilo, vai... Não sei, cara, não sei fazer isso. O erro, mano, vamos... Cara, não sei. Tem uma amiga minha, Larissa, ela pega de vez em quando o meu Instagram pra fuçar lá e tal. Ela fala, Lucas, como que você não trabalha com isso? Como é que você não mexe com isso? Eu falo, Larissa, tá aí, filha, se quiser usar, você usa. De verdade, eu não sei. Mas eu tenho pouquíssimos seguidores, né? E aí diz eles que tem uma boa visualização, enfim, não entendo dessas coisas. Mas de verdade, cara, eu até conversei com ele essa semana, conversei com ela. O Senhor fez nascer um novo projeto no meu coração, que esse eu vou cumprir de verdade. E aí, vou usar muito vocês. Amém. E cara, e assim, quando o Senhor me deu esse projeto, eu estava em oração em casa. E aí eu fui pensando em algumas coisas, o Senhor foi me levando no caminho da palavra, eu falei, cara, é isso aqui que a gente precisa, sabe? Uma vez o Igor me disse uma coisa, e é de verdade, ele falou assim, cara, igreja não é marca. Igreja não é marca. A gente não pode deixar uma igreja tratar a igreja como uma marca. O que eu preciso fazer é que as pessoas que estão dentro da igreja, que tragam mais pessoas para a igreja. A igreja em si é a mesma coisa que a Apple falar que o celular dela é bom. Mas se eu tenho 3, 4 pessoas que falam que o celular se a marca é boa, todo mundo vai acreditar. Credibilidade. É credibilidade. E eu consegui absorver muito bem isso. E esses dias, eu estava em casa em oração, acabei pensando nessas coisas e tal, e o Senhor me deu esse projeto a seguir. Eu mandei mensagem para ele, falei, cara, estou pensando em fazer isso. Ele falou assim, mas você vai terminar? Você vai até o final? Eu falei, não, eu vou, cara, vamos pensar, vamos fazer. E de verdade, eu gosto muito dessa interatividade, eu gosto muito disso, só que eu tenho muita preguiça para rede social. Muita preguiça. Gravar um story para mim. Às vezes eu vou pregando numa igreja que a igreja fala assim, manda um vídeo aí, cara. Eu falo, Jesus do céu, vou ter que gravar esse vídeo. Aí eu falo, Ana Júlia, grava aqui pra mim, minha irmã, grava aqui pra mim. Ela, Lucas, para, você é chata, não sei. Eu falei, nem eu, se você não sabe, filho, eu não sei. Tá, esse negócio de editar vídeo, editar foto. O pessoal fala, Lucas, você tem vídeo de ministrações, vai fazendo rios. Eu falo, como é que faz? Cortar vídeo pra quê? Não sei, editar e bota. Eu tenho projetos, eu tenho isso. Irmão, obrigado de coração. Receber você aqui na nossa casa, receber você aqui mais uma vez no nosso programa, nessa adaptação que a gente está fazendo nesse chat Metanoia. Você iniciando com chave de ouro. Por mais que a gente já conhecia uma parte da sua história, hoje a gente conheceu mais um pouquinho e acredito que o pessoal de casa também está te conhecendo. E a gente ainda tem muito para conhecer e que Deus, cara, na infinita bondade dele, possa te levar a lugares muito maiores e que você possa não só representar você, mas que você possa representar a sua igreja, a nossa cidade e, claro, o povo de Deus. Amém. Obrigado de coração. Amém. Deus abençoe a sua vida, que seja um novo formato, mas para a honra e glória do Senhor, como sempre. Vocês fazem tudo com excelência. A nossa oração, o nosso pedido a Deus é que cresça. Já é referência, se tornou referência e continue sendo cada vez mais um marco na vida, não só de quem participa, que de fato é um marco, mas de quem ouve também. Deus abençoe a vida de vocês e muito obrigado por ter lembrado de nós e ter feito o convite para iniciar. Me sinto muito honrado, de verdade. Beleza,
Você que ficou com a gente até o final, obrigado de coração. E aí, o que vocês gostaram do Chat Metanoia? Cara, comenta bastante aí o que vocês acharam, a opinião de vocês, sugestão de pessoas para estar aqui com a gente poder entrevistar. Fique à vontade, você é bem-vindo nesse canal. Antes de sair, por favor, dê um like, confere se você está inscrito, ative o sininho e, claro, saia compartilhando. E que Deus, na sua infinita bondade, possa abençoar a sua casa, a sua família e o seu ministério. Fiquem com Deus e, claro, graça e paz sempre.